E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, já adiantando, a parte 4 da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe. Aquele padrão de sempre. Curte o vídeo, isso ajuda a divulgar. Checa os links na descrição, tem as redes sociais do canal. Comenta, compartilha, ajuda também. Segue lá nas redes que ajuda. Você pode fazer uma doação para ajudar o projeto através de Bitcoin Nano ou Shitcoin, via moeda estatal, através de Pix. E na descrição também tem alguns links importantes. Trata-se de uma leitura comentada, portanto eu já estou bastante avançado no livro, já caminhando já para o final. Já mais do que na metade para o final do livro, né? Então eu vou deixar o link da playlist, que aí você pega ela e acompanha desde o começo e depois volta aqui, ou se você quiser continuar, enfim, fica por sua conta e risco. Vou deixar também os links para compra e download do livro. Você pode comprar através do site da Amazon, você pode baixá-los através do site do Instituto Rothbard Brasil, que disponibiliza o livro gratuitamente. Mas, sem mais enrolações aí, vamos adentrar na parte da leitura comentada. Acredito que essa vai ser a última parte, já que faltam 6 páginas para acabar o capítulo, então vou tentar cobrir todas elas nesse capítulo, nessa parte. Mas enfim, vamos lá. Só para fazer uma breve recapitulação da parte anterior, basicamente o Hoppe estava discutindo teorias universalizáveis, quais poderiam ser aplicadas, quais não poderiam, e agora ele chega em atacar o ponto do porquê que a teoria socialista de propriedade não pode ser universalizável e não pode ser moralmente defensável. Então, vamos lá. Mas o que está errado com as teorias socialistas da propriedade quando se trata de, e realmente existe, uma teoria formulada que contém normas exclusivamente universalizáveis do tipo ninguém está autorizado a ou todo mundo pode? Mesmo assim, isso é o que, de forma mais ambiciosa, foi demonstrado indiretamente nos parágrafos anteriores e deve ser argumentado diretamente que o socialismo nunca poderia esperar provar a sua validade, não mais por razões formais, mas por causa de suas especificações materiais. De fato, enquanto as formas do socialismo, que podem ser facilmente refutadas em relação à sua pretensão de validade moral sob fundamentos formais simples, poderiam, pelo menos, ser praticadas. A aplicação daquelas versões mais sofisticadas que passaram no teste de universalização, por razões materiais, provariam ser fatais. Mesmo se tentássemos, elas nunca poderiam ser colocadas em práticas. Das duas especificações relacionadas às normas da teoria natural da propriedade, há pelo menos uma que entraria em conflito com a teoria socialista da propriedade. A primeira especificação é que, segundo a ética capitalista, define a agressão como uma invasão da integridade física da propriedade de outra pessoa. Nota 135 aqui. Sobre a importância da definição de agressão como agressão física, ver também Murray Rothbard, Ética da Liberdade, capítulo 8 e 9. E mesmo autor, Law, Property Right and Pollution. Está no Cato Journal Spring, 1982, página 60 a 63, quem quiser tiver interesse em se aprofundar. O socialismo, por sua vez, definiria a agressão como uma invasão do valor ou da integridade física da propriedade de outrem. O socialismo conservador, devemos relembrar, visava preservar uma dada distribuição de riqueza e de valores e tentou conduzir aquelas forças que poderiam modificar o status quo sob controle por meio do controle de preços, regulações e controles de comportamento. Claramente, a fim de fazê-lo desse modo, os direitos de propriedade em relação ao valor das coisas devem ser considerados como justificável e uma invasão de valores, mutatis mutandis, deve ser classificada como uma agressão injustificável. Mas não só o conservadorismo utiliza essa ideia da propriedade e da agressão. O socialismo social-democrata também o faz. Os direitos de propriedade em relação aos valores devem ser considerados como legítimos quando o socialismo social-democrata me permite, por exemplo, exigir uma compensação das pessoas cujas chances ou oportunidades afetam negativamente as minhas. E o mesmo é verdadeiro quando uma compensação por se cometer violência estrutural ou psicológica, um termo particularmente caro à literatura da ciência política esquerdista, é permitida. Isso aqui é muito... Essa parte, especialmente violência estrutural ou psicológica, é muito deles falando de... A esquerda tem muito esse discurso de racismo estrutural, não sei o que, homofobia estrutural, e coloca qualquer coisa que eles não gostam, coloca como estrutural e pronto. Como tutorial de como construir um argumento da esquerda em 2 segundos, é basicamente isso. Ou psicológica, agora as leis, por exemplo, que o Bolsonaro andou autorizando aí, assinando, de violência psicológica contra a mulher, porque na cabeça do esquerdista, mulher é um grupo minoritário, porque, enfim, não tem cabeça de esquerdista, não faz o menor sentido. Enfim, vamos para a nota 136 aqui. Sobre a ideia de violência estrutural como sendo diferente de violência física, ver, enfim, livro em alemão, não vou tentar ler.
A ideia de definir a agressão como uma invasão dos valores da propriedade também fundamenta as teorias da justiça tanto de Rawls quanto de Nozick. No entanto, podem ter aparecido muitos comentadores diferentes desses dois autores, pois como poderia pensar sobre seu chamado princípio da diferença, as desigualdades econômicas e sociais devem ser distribuídas de forma a que sejam razoavelmente esperadas como sendo uma vantagem ou um benefício para todo mundo, incluindo os menos favorecidos. J. Rawls, Uma Teoria de Justiça, páginas 68, 71 e 78 e 94. Como sendo justificado, a não ser que Rawls acreditasse que bastasse aumentar a riqueza relativa que uma pessoa afortunada cometesse uma agressão e que uma menos afortunada, portanto, teria uma reivindicação válida contra a pessoa mais afortunada só porque sua posição relativa em termos de valor se deteriorou. E como Nozick poderia alegar como sendo justificável uma agência de proteção dominante banir seus concorrentes, independentemente dos quais teriam sido as suas ações, Robert Nozick, Anarquia, Estado e Utopia, página 27 e na sequência. Ou como ele poderia acreditar que seria moralmente correto proibir as trocas improdutivas, ou seja, trocas onde uma parte estivesse numa melhor situação e a outra não estivesse, ou pelo menos não tivessem nada a ver com isso, como por exemplo no caso de um chantageado e um chantageador, independentemente se uma troca envolvesse ou não a invasão física de qualquer espécie. Página 79 e sequência do mesmo livro. A menos que ele pensasse no direito existente de se preservar a integridade dos valores, em vez da integridade física da propriedade de alguém. Para uma crítica devastadora da teoria de Nozick, ver Rothbard, A Ética da Liberdade, capítulo 29, sobre o uso falacioso das análises das curvas de indiferença feito tanto por Rawls quanto por Nozick, Toward the Reconstruction of Utilitarian Warfare Economics, Center for Libertarian Studio, página 3, página 77. Enfim, vou referenciar outras coisas aqui. Vamos voltar aqui para a página anterior. Para estar habilitado a solicitar essas compensações, aquilo que foi feito e que afetou as minhas oportunidades, minha integridade física, meus sentimentos em relação ao que possuo, teria de ser classificado como um ato agressivo. Ou seja, isso aqui é muito o pensamento da esquerda, que tipo assim, o cara não tem uma oportunidade. Tipo, não tem igualdade de oportunidades. Eles batem nessa tecla. Não, tem que ter igualdade, tem que ter igualdade. Mas não tem igualdade. Não igualdade é uma agressão. Você consegue ver razoavelmente um cara fazendo um argumento desse. Ou assim, você feriu o meu sentimento, sei lá, você atribuiu um fato negativo a alguém. Você falou, sei lá, o fulaninho é gordo. Aí o cara não gostou de ser chamado de gordo, Estado, vai lá, rouba ele lá. É o chorãozinho de esquerda, básico, basicamente. Galera que não tem isso aqui forte pra tancar a sociedade. Enfim, seguindo. Por que é injustificável essa ideia de proteger o valor da propriedade? Em primeiro lugar, enquanto cada pessoa pode, pelo menos em princípio, ter o controle total sobre as mudanças que suas ações provocam ou não nas características físicas de algo e, consequentemente, também pode ter o controle total se aquelas ações são ou não justificáveis. O controle se as ações de terceiros afetam o valor da propriedade outrem não fica com a pessoa que age, mas com outras pessoas são variações subjetivas. Assim, ninguém poderia determinar ex ante se as suas ações seriam classificadas como justificáveis ou injustificáveis. Teria que, primeiro, interrogar toda a população para ter certeza que as ações planejadas por alguém não modificariam as avaliações de outrem em relação à sua própria propriedade. E mesmo assim, ninguém poderia agir até que fosse obtida uma concordância universal sobre quem supostamente faria o que, com o que e quando. Claramente, diante de todos os problemas práticos envolvidos, já se estaria morto há muito tempo e ninguém argumentaria mais nada antes que isso tudo tivesse resolvido. Nota 137. Murray Rothbard, página 104, Ética da Liberdade. O que eles estão referenciando? O que é esse ponto aqui? O que o Hope está querendo colocar? Vamos trazer um bem de consumo, vamos pensar num alimento, sei lá, uma coisa simples, um pedaço de pão, um pão completo, vai. Para você, o que ele está querendo dizer aqui? Que nesse sistema, se você tivesse que comer esse pão, você teria que pedir autorização para todos os outros indivíduos para consumir aquele pão. E até você conseguir, sei lá, imagina no Brasil você tem que pedir autorização para 200 milhões de pessoas para comer um pedaço de pão. Então você já teria morrido há muito tempo e, enfim, morto não argumenta, né? Então, vamos lá. Mas ainda mais decisivo do que isso, a posição socialista sobre a propriedade e a agressão não poderia nem mesmo ser efetivamente argumentada. Pois argumentar a favor de qualquer norma, socialista ou não, significa que há um conflito sobre o uso de alguns meios escassos, caso contrário, simplesmente não haveria necessidade de discussão. Porém, a fim de argumentar que existe uma saída para esses conflitos, deve-se pressupor que as ações, para serem realizadas, devem ser autorizadas antes de qualquer acordo ou desacordo efetivo, pois se elas não forem permitidas, não se pode nem mesmo argumentar a respeito disso. Contudo, se alguém pode fazê-lo,
O socialismo também deve considerar que se pode fazer na medida em que existe uma posição intelectual debatida. Isso só é então possível por causa da existência de fronteiras objetivas da propriedade, ou seja, fronteiras que cada pessoa pode reconhecer por conta própria enquanto tais, sem ter que concordar antes com qualquer um que se refere ao sistema de valores e de avaliação de terceiros. Portanto, o socialismo também, apesar daquilo que afirma, deve, de fato, pressupor a existência de fronteiras objetivas da propriedade, em vez de fronteiras determinadas por avaliações subjetivas, nem que seja para ter um socialista sobrevivente que possa formular suas propostas morais. A ideia socialista de proteger o valor em vez da integridade física também falha por uma segunda razão relacionada. Evidentemente, o valor de uma pessoa, por exemplo, no mercado de trabalho ou de casamento, pode ser e realmente é afetado pela integridade física de outra pessoa ou pelo grau de integridade física. Dessa forma, se quisermos que os valores de propriedade sejam protegidos, teríamos que permitir agressão física contra pessoas. Contudo, se for somente por causa do próprio fato de que as fronteiras de uma pessoa, ou seja, as fronteiras da propriedade privada de alguém no seu próprio corpo, enquanto seu domínio de controle exclusivo pelo qual outra pessoa não é autorizada a intervir, a não ser que deseje se tornar um agressor, são fronteiras físicas, intersubjetivamente determinadas e não apenas fronteiras subjetivamente imaginadas, nas quais todo mundo pode concordar que qualquer coisa de forma independente e, obviamente, acordo significa um acordo com as unidades independentes da tomada de decisão. Portanto, somente quando as fronteiras protegidas da propriedade são objetivas, ou seja, estabelecidas e reconhecidas como previamente fixadas por qualquer acordo convencional, pode haver argumentação e, possivelmente, acordo entre as unidades independentes de tomada de decisão. Simplesmente ninguém poderia argumentar qualquer coisa a não ser que antes sua existência como unidade física independente fosse reconhecida. Ninguém poderia argumentar a favor de um sistema de propriedade que define fronteiras de propriedade segundo uma avaliação subjetiva, como faz o socialismo, porque, simplesmente, ser capaz de formular esse argumento pressupõe que, ao contrário do que diz a teoria, deve-se, de fato, ser uma unidade fisicamente independente ao fazê-lo. Ou seja, o que isso quer dizer? O apelo ao coletivismo, vamos dizer assim, do socialismo, ele acaba por auto-refutar ele porque ele parte necessariamente... eu vou fazer um argumento, eu parto de um indivíduo. Então, se você parte de um indivíduo, você está refutando o socialismo quando você está argumentando. O Hoppe expõe isso aqui de maneira um pouco mais complexa, mas resumindo, seria basicamente isso. Vamos lá, seguindo aqui. A situação não é menos terrível para o socialismo quando nos voltamos para a segunda especificação essencial das regras da teoria natural da propriedade. E, de novo, voltando aqui, teoria natural da propriedade, o Hoppe está querendo dizer basicamente a teoria de propriedade privada, a teoria capitalista. Você já explicou lá no começo do livro. As normas fundamentais do capitalismo foram caracterizadas não apenas pelo fato de que a propriedade e a agressão fossem definidas em termos físicos, não era menos importante que, além disso, a propriedade fosse definida como propriedade privada individualizada e que o significado da apropriação original, o que evidentemente significa fazer uma distinção entre o antes e o depois, fosse especificada. É com essa especificação adicional que o socialismo também entra em conflito. Em vez de reconhecer a importância vital da distinção do antes e depois para decidir entre as reivindicações de propriedade conflitantes, o socialismo propõe normas que, na verdade, consideram que a prioridade é irrelevante para se tornar uma decisão e que os retardatários têm tanto direito à propriedade quanto os que chegam primeiro. Claramente, essa ideia está... Calma aí, virando de página aqui. Está presente quando o socialismo social-democrata, por exemplo, faz com que os proprietários naturais da riqueza e ou seus herdeiros paguem o imposto que os desafortunados retardatários devem ser capazes de consumir. Essa ideia também está presente, por exemplo, quando o proprietário de um recurso natural é obrigado a reduzir ou aumentar a sua exploração atual em benefício da posteridade. Em ambos os casos, só faz sentido fazê-lo quando se considera que a pessoa que acumula primeiro a riqueza ou que usa primeiro os recursos naturais comete, desse modo, uma agressão contra alguns retardatários. Se não fizeram nada de errado, os retardatários não poderiam fazer essa reivindicação contra os proprietários naturais e seus herdeiros. Nota 138 aqui. Para uma tentativa filosófica inepta de justificar uma ética de retardatários, J. Rawls, de novo Hoppe referenciando esse cara, Uma Teoria da Justiça, página 277 e seguinte, J. Sterba, The Demands of Justice, página 58 e 137, sobre o absurdo dessa ética, Murray Rothbard, Man, Economy and State, página 427. Então, o Hoppe jogando referências aí. O que está errado com a ideia de suprimir a distinção antes e depois como sendo moralmente irrelevante? Em primeiro lugar, se os retardatários, ou seja, aqueles que, de fato,
nada fizeram com os bens escassos tivessem realmente tanto direito aos bens quanto aos que chegaram primeiro, ou seja, aqueles que fizeram algo com os bens escassos, então, literalmente, ninguém seria autorizado a fazer alguma coisa com o que quer que seja, como se fosse preciso ter todo o consentimento prévio dos retardatários para fazer seja lá o que quisesse fazer. Realmente, como a posteridade incluiria o filho de alguém, isto é, pessoas que chegaram tão tardiamente que, provavelmente, nunca se poderia perguntá-las, defendendo um sistema legal que não utiliza a distinção antes e depois como parte de sua teoria básica da propriedade é simplesmente absurdo, pois implica em defender a morte, mas pressupor a vida para defender qualquer coisa. Enfim, bem contraditório, né? Nem nós, nem nossos antepassados, nem nossos descendentes poderiam sobreviver, ou sobreviveriam, e dizer ou argumentar qualquer coisa se tivessem que seguir essa regra. Para que qualquer pessoa, do presente, do passado ou do futuro, pudesse argumentar qualquer coisa, deveria ser possível sobreviver agora. Ninguém pode esperar interromper a ação até que cada um de uma classe indeterminada de retardatários começassem a aparecer e concordar com aquilo que se quer fazer. Em vez disso, na medida em que uma pessoa encontra-se sozinha, ela deve ser capaz de agir, usar, produzir, consumir imediatamente os bens antes de qualquer acordo com as pessoas que simplesmente ainda não estão ao redor, e talvez nunca estejam. E na medida que uma pessoa encontra-se na companhia de outras e há um conflito sobre como usar um dado recurso escasso, ele deve ser capaz de resolver o problema em algum momento definido como um número específico de pessoas, em vez de ter que esperar por períodos indeterminados de tempo e um número indeterminado de pessoas. Portanto, para sobreviver, que é pré-requisito para argumentar a favor ou contra qualquer coisa, os direitos de propriedade não podem ser concebidos como sendo atemporais e não específicos, considerando o número de pessoas envolvidas. Em vez disso, devem ser necessariamente pensados como sendo criados através da ação em pontos definidos no tempo por indivíduos específicos agindo. Ou seja, é o Hope linkando a defesa a priori dele com a parte praxeológica aqui. Nota 139. Note-se também que aqui somente os direitos de propriedade foram conceituados como direitos de propriedade privada, que se originam no tempo, torna-se possível estabelecer contratos. Claramente, os contratos são acordos entre inúmeras unidades fisicamente independentes baseados no reconhecimento mútuo das reivindicações de cada contratante da propriedade privada em relação às coisas adquiridas antes do acordo e que, portanto, dizem respeito à transferência dos títulos de propriedade das coisas definidas de um proprietário anterior para um proprietário posterior. Não há tal coisa como contratos que pudessem existir de forma concebível no âmbito de uma ética do retardatário. Ou seja, você não poderia na prática vender coisas para outra pessoa, o que seria bem estranho. Enfim, nota 139. Seguindo dela aqui. Além disso, a ideia de abandonar a distinção antes e depois que o socialismo acha tão sedutora seria simplesmente incompatível com o princípio de não agressão como fundamento prático da argumentação. Argumentar e possivelmente concordar com alguém, nem que seja sobre o fato de que há discordância, significa reconhecer um direito prévio mútuo do controle exclusivo sobre seu próprio corpo. Caso contrário, seria impossível a qualquer um falar primeiro em algum momento definido no tempo e para outra pessoa ser capaz de responder, ou vice-versa. Assim como nem o primeiro nem o segundo orador seriam mais, em qualquer momento, unidades físicas independentes da tomada de decisão. Portanto, eliminar a distinção antes e depois, como o socialismo tenta fazer, é equivalente a eliminar a possibilidade de argumentar e obter o entendimento. Porém, como não se pode argumentar que não há possibilidade de discussão sem um controle prévio de cada pessoa sobre seu próprio corpo como sendo reconhecida e aceitado como justo, uma ética do retardatário que não deseja fazer essa diferença nunca poderia ser acordada por ninguém. Bastaria dizer que isso poderia significar uma contradição, como se, por ser capaz de dizer isso, pressuporia uma existência como uma unidade independente tomada de decisão no momento definido no tempo. Consequentemente, somos obrigados a concluir que a ética socialista é um fracasso completo. Em todas suas versões práticas, não é melhor do que uma regra que defende coisas como eu posso bater em você, mas você não pode bater em mim. Que, inclusive, não passa no teste da universalização, ou seja, o imperativo categórico kantiano. E se adotar regras universais, o que basicamente significaria dizer que todo mundo pode bater em todo mundo, essas regras não poderiam ser afirmadas, de forma concebível, como universalmente aceitáveis por conta de suas próprias especificações materiais. Simplesmente afirmar e argumentar dessa forma deve pressupor os direitos da propriedade de alguém sobre o seu próprio corpo. Portanto, só a ética do capitalismo do primeiro que chega, é o primeiro que possui, pode ser efetivamente defendida como estando implícita na argumentação. E nenhuma outra ética poderia ser justificada dessa forma, enquanto que justificar algo no curso da argumentação significa pressupor a validade dessa ética da teoria natural da propriedade privada.
Ou seja, com isso se encerra o capítulo 7, o famoso capítulo 7 do Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Novamente, esse capítulo é bastante complexo, porque envolve muita discussão ética, filosófica, tem Kant no meio ainda para deixar um pouquinho mais complexo. Então, quem quiser, tiver com dúvida aí nos comentários, deixa aí que eu me proponho a responder, não tem problema. Se eu não souber a resposta, eu respondo posteriormente. Falo, não sei agora, vou dar uma estudada e respondo, não tem problema. Também não é tudo que eu sei responder. Agradeço a todo mundo aí que assistiu essa série aí, tá assistindo, né, no caso, ainda não acabou. Eu acredito que amanhã saia já a parte 1 do capítulo 8, que é os fundamentos sociopsicológicos do socialismo ou a teoria do Estado. Então amanhã já começa a parte 8. E eu vou fazendo isso até terminar o livro, ou seja, até o capítulo 10. Cada dia eu vou postando um vídeo e mais um vídeo extra como leitura comentada. Se você gostou do que você assistiu, novamente reforço o convite. Fica aí no canal, se inscreve, checa os links na descrição. Lá tem livro, a playlist, enfim, tudo mais. Você pode comprar, baixar o livro. Ajudar o canal financeiramente também, através dos links de apoio. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.